Saudações a todos com a santa paz de Deus, no grato e doce amor de Jesus Cristo. Desejo a todos que Deus os abençoe e que cubra as vossas vidas com a benção, com luz, com paz e em tudo o nome dele seja glorificado. Queridos, preciso agradecer também as orações, tenho recebido mensagens carinhosas, eu vejo que irmãos realmente têm comunhão com a gente e têm orado bastante, minha recuperação está acontecendo a passos lentos, mas eu já estou bem melhor. Deus abençoe. Para quem não sabe, sofri um acidente e está aí no canal, deixei um vídeo trazendo algumas imagens e explicando tudo que Deus fez. Um acidente fatal, era para estar debaixo da terra, mas o Senhor não quis assim. Ele é o dono da vida e o dono da morte também. Amados, o tema que quero conversar com os irmãos hoje é sobre uma frase não bíblica que é tido como bíblica, aplicado como bíblica e muito pregada, e principalmente por alguns que se enveredam em evangelizar as pessoas e utilizam este verso como se fosse um verso bíblico para facilitar ali o engajamento no evangelho, para desbloquear alguns problemas quando você encontra a pessoa tem alguns vícios, alguns costumes mundanos, e você usa a famigerada frase: vinde a mim como estais, né? E aí parece sim ela ser bíblica, mas não é, e ela não traz consigo esse sentido, e ela é perigosa sim, porque ela abre um precedente. Satanás trabalha nos detalhes, ok, irmãos? Na onde nós não percebemos, exatamente no ponto cego, é onde ele reina, onde ele impera, onde ele é entronizado e faz então a sua destruição, porque ele está aí, né? A gente tem que lembrar que ele é ladrão, ele é homicida e é destruidor, né? Veio para roubar, matar e destruir. Então sim, precisamos estar atentos a tudo aquilo que passa despercebido daquilo que nós estamos aqui na aplicação do evangelho, na conduta cristã. Nós precisamos sempre estar em alerta, ampliando o alcance do radar e sempre desconfiando de algumas coisas, irmãos, para que possamos perceber, discernir, sentir e principalmente clamar a Deus pelo dom do discernimento, porque este nos guiará, este nos fará desviar e transpor as barreiras e as dificuldades. Bom, vamos lá. Vinde a mim como estais, né? E eu vos aliviarei, enfim, faz a conclusão, mas na verdade não, isso está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, dizendo o seguinte. Eu vou ler para os irmãos e colocar aqui na tela para os irmãos acompanharem os 3 últimos versículos do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então presta bem atenção. Além de ele não dizer para vir como está, porque esse não é o objetivo, na verdade precisa de uma aplicação muito mais esclarecida, tá, sobre esse tema, e eu vou dar uma pincelada aqui em alguns pontos. Primeiro vinde a mim, não como estais. Por quê? Eu tenho outras recomendações para nós fazermos em Lucas, em outra parte de Mateus também, que eu vou colocando na tela para os irmãos. Olha, tomai sobre vós o meu jugo. Isso aqui é uma orientação para nós tomar o jugo dele, ok? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que o Senhor enfatizou de coração? Colocou 2 virtudes que são frutos do Espírito, que é essenciais para a vida cristã, que é para aprender dele, ou seja, ele não vai doar estas virtudes de uma maneira assim, receba, e você passa a ser manso e humilde, e sim tem que ter um aprendizado, e ele é o mestre, ele é o professor, você tem que aprender dele, ok? Então, já tem aqui algumas coisas que é da nossa competência. Agora, um vinde a mim como estais, eu abro um baita de um precedente, porque eu coloco na responsabilidade de Deus ele resolver os problemas que eu tenho, ou seja, eu trago comigo vícios, manias, coisas mundanas, mas eu não vou fazer nada a respeito, porque Deus mandou eu ir a ele como eu estou. Então eu venho carregado de todo quanto é tipo de problema e ele resolve, ele vai me libertando. Aí passa 10, 15, 20, 30 anos e alguém diz: Deus não me libertou
ainda de tal coisa, né? De tal vício, de tal coisa. E aí parece que Deus não agiu, Deus não interferiu, ou que Deus quer que você fique com estas coisas, com esses vícios, com esse mundanismo dentro de você, porque se Ele não quisesse, Ele teria te libertado, porque eu ouvi quando me evangelizaram que é para mim vir como eu estou. E Ele vai resolver todo o meu problema. E este é um ponto da qual nós não podemos atribuir a Deus a responsabilidade. Rogar dele força, sim. Rogar dele clamores, pedir ajuda, sim. Mas tomar uma iniciativa, irmão, ferrenha de nos posicionar. Eu vou fazer isso em nome do Senhor Jesus. Não vou cair mais nisso, nem naquilo outro. E esforçar, porque é isso que Ele recomendou lá para Josué. Lembra? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Ou seja, primeiro é fazer força além da medida, que é o esforça-te. Depois ter um muito bom ânimo, ou seja, um ânimo com dois acréscimos, com 2 adjetivos, que é muito e bom. Então nós temos que colocar este tema desta maneira, não jogar a Deus a responsabilidade. Vamos lá, mais para frente, irmão, tem uma parte em Mateus 23, verso 15, vou colocar aqui para os irmãos também, que diz o seguinte: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque viajai por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornai 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Por quê? Por que isso acontece? Por que os fariseus eles buscavam pessoas para fazer deles discípulos, né? Que prosélito é um tipo de aluno, discípulo, e depois o abandonava, o que convertia a ele com as ideias iniciais de o que é ser um fariseu, depois o abandonava. É o que nós fazemos na maioria, principalmente dentro da CCB. Nós trazemos a pessoa para assistir o batismo e falar: olha, vem como você está, que o Senhor vai fazer a obra. É Ele que faz, é Ele que guarda, e você não atribui a Ele nenhum tipo de responsabilidade, até porque você não orientou Ele sobre o Evangelho. Qual é a tomada de decisão, a renúncia total da sua vida, tomar a cruz sobre o seu ombro, seguir o Mestre, aprendendo dele que é manso e humilde. Ou seja, exige muito de uma pessoa seguir Jesus. Não é fácil, não é impossível, porque para Deus tudo é possível, mas não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de guerra, uma declaração de guerra ao inferno. Então você está entrando em terrenos hostis, né? A sua guerra não é mais contra a carne nem contra o sangue, mas com as hostes da maldade em lugares espirituais. Ou seja, mudou de nível, mudou de patamar, a dimensão da guerra é muito maior. Então nós carecemos da virtude, do dom de Deus, do Espírito Santo, da guia, da direção. Precisamos disso tudo, ok? Então ele falou o seguinte, que eles faziam prosélitos, mas os abandonava. Qual é a recomendação que o Senhor deu lá em Lucas 14, versículo 18? Ele disse o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar, ok? Para quê? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem começam a zombar dele. O que é isso aqui? O senhor estava falando de edificar torre? O Cristo era construtor? Não, a edificação que ele estava falando é a nossa alma, a nossa vida em Cristo. É dessa edificação, é desta torre, é deste edifício que ele está falando de edificar. O que é sentar e calcular antes para ver se tem condições de terminar? É entender qual é a proposta do Evangelho, como ela é anunciada, como eu preciso me posicionar frente a Deus, agora segui-lo de maneira a renunciar a mim, negar a mim. Porque o mundo diz o seguinte: segue teu coração, se a tua consciência não te acusa, faça. Isso é o mundo falando, ok, irmão? Porque a Bíblia diz o seguinte: negue-se a si mesmo, os teus pensamentos não são os meus. Ou seja, esta falácia, né, de que se não acusar na consciência está tudo certo, ou então segue o teu coração. O Senhor diz na Bíblia que o coração do homem é enganoso, ok? Então isso são falácias, são artimanhas de Satanás para desconstruir, irmão, a ideia central do Evangelho e tirar Cristo do centro e pôr o homem no centro e envenenar a palavra, porque ele vai pingando, inoculando o seu veneno na nossa água e aos poucos vamos ficando envenenados. E um dos venenos é esse: vinde a mim como estáis. A pessoa vem sem conhecer o Evangelho, conhece o Evangelho de outro que pregou, porque aconteceu isso e mais aquilo comigo, e enfim, e aí ao invés de pregar Cristo, prega a
própria história, não conhece a Bíblia, não estrutura na pessoa o que é ser cristão e abandona ele depois do batismo. Olha, Deus vai te guardar, só não peca, viu? Não dorme com ninguém fora do casamento, se não for casado, não se deita antes de casar e não come carne sufocada. O resto não instrui em nada, abandona, larga. Essa pessoa vai dando cabeçada totalmente desprovida de estrutura, de conhecimento e também de suporte. Não sabia o tamanho do orçamento para edificar a torre até o final. Aí ele lança os alicerces e não tem material para terminar até o fim, não tem recursos para terminar. Então passam e zombam dele. Quem é que zomba? Satanás, o mundano, que você aí fez um concerto com o teu Senhor e não deu conta de caminhar todos os passos. Se caminha cambaleando, vai sofrendo tanto porque não tinha conhecimento inicial. Então quem prega o evangelho, primeiro, exclui essa falácia de vinde a mim como estáis, que o Senhor nunca falou isso, e depois estrutura o evangelho todinho nas bases sólidas. E por bases sólidas eu digo desconstruir, excluir a questão do falso evangelho. O evangelho falso, ele envenena a alma até a raiz, até o coração, a ponto de matá-lo ao invés de trazer ele para o centro da salvação, né? Para próximo de Cristo, da senda da luz. E, irmãos, os três, né, a trindade satânica do meio do falso evangelho é meritocracia, vitimização e teologia da prosperidade. Esses três, irmãos, são a trindade satânica que se traveste de evangelho para mentir às ovelhas e enganá-las também. Então o resultado é muito negativo, pior do que se a pessoa estivesse às vezes até vivendo o mundanismo e viesse depois de muito tempo, mas viesse de maneira esclarecida pelo Evangelho. Eu dei um corte aqui no vídeo, mas só para concluir aqui aos irmãos. Então esta falácia, vinde a mim como estáis, ela envenena mais do que salva alguém. Mas olha, eu conheço pessoas, alguns vão vir aí, pode ser que comente, diga, mas eu conheço, ou eu mesmo, né, diz de si mesmo, ninguém me ensinou nada e Deus me conservou até agora, não faz sentido o que o irmão está falando. Irmão, veja bem, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida são exceções à regra, porque por via de regra nós erraríamos e falharíamos. O que é que o Senhor recomendou? Ele deixou uma ordem final, ide e anunciar o Evangelho a toda criatura. Anunciar não é falar Jesus é bonzinho, Jesus salva, batiza lá que você está salvo, beleza? Não precisa fazer mais nada, só batiza que Deus te guarda. Anunciar o Evangelho, Cristo gastava horas e horas anunciando em cima no Sermão da Montanha e outras oportunidades. Irmãos, nas sinagogas, no meio de todos, ele pregava continuadamente. Paulo disse também, para nós pregar o Evangelho, pregar em tempo e fora de tempo. Não é dizer Jesus é bom, ele salva, ele faz milagre, ele liberta, ele prospera. Isso é a mentira que Satanás quer que nós conte, porque nós vamos isolar só os pontos que são benéficos para o ser humano, né? Para o egoísmo humano. E não vamos entender qual é este relacionamento de amor que Cristo nos deu de presente. Então, quando vai pregar o Evangelho, precisa construir o Evangelho inteiro e não pregar o teu Evangelho. Como que se prega o teu Evangelho? É contar a tua história. Vamos dar dois extremos aqui. Você veio de uma ponta em que estava jogado em vícios, bebida, jogatina, toda destruída. Não tinha recurso, não tinha família, enfim. Aí veio, batizou, depois do batismo, tudo deu certo e a vida prosperou, seguiu. Hoje você tem família, tem empresa, tem uma boa vida e você prega esse Evangelho. Quem vem expectando esta virada, este acontecido, esta trajetória, já que aconteceu com você, ele espelha em você e que é a mesma projeção. Isso não é Evangelho, isso é Evangelho do homem, Evangelho da criatura. Nós precisamos pregar o Evangelho do Criador, do Senhor Jesus, aquele que é único e suficiente Salvador da minha e da tua alma. Deus abençoe a todos, saudações finais cristãs com ósculo santo da caridade, abraços fraternos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.